Olá, colegas! Tudo bem com vocês? Depois de um período aí de recesso junino, nós estamos retornando. Que bom que você está aqui mais uma vez para continuarmos então os nossos estudos. Seja bem-vindo a mais um semestre. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como ele foi conosco neste primeiro semestre, com certeza ele estará conosco também nesse segundo semestre. Aliás, é uma promessa bíblica que ele estaria conosco até o confim do século. Muito obrigado pela sua presença, obrigado também a você, família, por permitir que o seu aluno, que o seu filho estude aqui nesta escola. Muito obrigado, papai, mamãe, titia, obrigado a todos. Mas olha lá, vamos lá, alunos. Vamos lá, então, dar uma estudada, porque nós estávamos falando anteriormente, antes desse período de recesso, de um assunto que é muito importante, que foi polaridade, geometria, interação intermolecular. É claro também que nós colocamos também uma aula assíncrona já, falando também sobre alotropia. E é importante que você também tenha assistido essa aula e tenha deixado também o seu material, então, aí, atualizado. Lembra que nós estávamos aí no caderno fazendo tipo uma tabelinha. Nós colocamos ali várias colunas e viemos colocando ali vários exemplos. Ei, eu vou continuar naquela mesma tabela, tá certo? Porque a gente só viu mesmo a geometria linear. Eu acredito que sim, eu acho que foi isso, a gente só viu a linear. Então, a gente vai dar sequência, então, às outras geometrias, é importante. E depois vamos partir, então, assim, para a resolução de questão. Como é que aparece esse tipo de questão aí no Enem e nos vestibulares? É muito importante, então, que você pegue o seu material, que você pegue agora o seu caderno e dê sequência, então, ao que nós estávamos estudando. Tá certo? Já foi? Corre lá, pega o seu material. Eu estou aqui esperando. Vamos lá? Pega o seu material, pega o seu material. Vou projetar na tela aqui para você recordar. E eu coloquei aqui de novo, você lembra? Foi isso aí, ó, que nós estávamos fazendo. Lembra disso? Tinha uma coluna que tinha fórmula molecular, tinha outra coluna que tinha fórmula eletrônica, tinha uma outra que tinha geometria, em uma outra fórmula estrutural, tinha também a polaridade e tinha a interação intermolecular. Tá certo? Então, vamos dar sequência, então, a essa tabela que já tem aí copiada, então, em seu caderno. Eu vou colocar um exemplo aqui do BH3. Lembrando que o boro, né? E toda vez que você tem aí um composto esse elemento boro, o boro foge, então, da regra do octeto, tá certo? Mas vamos lá, BH3. Observe, eu tenho ali um B, que vai ficar no meio, e 3 hidrogênios ao seu redor, em cima ou embaixo. Eu vou colocar aqui na parte superior. Lembre-se, para que você possa entender bem este conteúdo, precisa estar acompanhando você também uma tabela periódica. Não pegou a tabela ainda não? Corre lá, pega a tabela periódica, porque a tabela periódica é a base, não é, da química, principalmente aqui do que nós estamos estudando, que nós estamos fazendo algumas ligações químicas aqui. Então, você já aprendeu que os elementos de uma mesma família têm o mesmo número de elétrons na sua última camada, que é chamada de camada de valência. Então, para que a gente saiba o número de elétrons, eu preciso olhar, então, na tabela periódica. Então, vai lá na tabela periódica e observe o hidrogênio. O hidrogênio está na família 1. Então, o hidrogênio tem um elétron, então, na última camada. O boro. O boro está na família 13, a família 3A. Então, o boro tem 3. Olha, vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Muito bem, o hidrogênio faz uma ligação e o boro, se você observar, ele vai ficar estável simplesmente com 6 elétrons. Como eu falei,
Essa é uma exceção ao modelo do octeto. E agora, professor, qual é a geometria, então, para esta molécula? Qual é a geometria para esta molécula? Olha, nós observamos o seguinte, que quando a molécula era ela biatômica, toda molécula biatômica era ela linear. Depois, quando não tinha mais somente dois átomos, a gente utilizou aí uma outra regra, que está aí copiado também no seu caderno. E a gente copiou o seguinte: contar os pares de elétrons ao redor do átomo central. Olha lá, olha no seu caderno. Leia comigo aí, leia comigo. Está escrito isso aí no seu caderno aí, ó. Onde tem lá a regra de geometria. Tem escrito assim, ó. Contar os pares de elétrons ao redor do átomo central. Entenda como par de elétrons. Ligação simples, dupla, tripla, dativa e pares de elétrons não utilizados. Isso quer dizer o seguinte, que a ligação simples você vai contar como se fosse um par. A dupla, um par. A tripla, um par. A dativa, também um par. E o par de elétrons livres também você vai contar como se fosse um par. E agora, para você saber, você colocou assim, olha, quando tinha duas pares, está escrito aí no seu caderno, dois pares, a geometria ela é linear. Só que se você observar aqui, ao redor do átomo central, que é o B, tem três pares de elétrons aqui ao redor do átomo central. E toda vez que tiver três pares de elétrons ao redor do átomo central, essa geometria vai se chamar trigonal plana. Essa geometria vai se chamar trigonal plana, ou chamada também triangular. Bora copiar lá? Então, deixa eu interromper aqui. Coloque lá agora na regra, porque você colocou em outro caderno, em outra página aí, a regra. E lá em regra de geometria, está escrito aí, ó, vou até escrever de novo aqui para não lhe atrapalhar, mas já está escrito aí no seu caderno, ó, regra de geometria. Está escrito aí, ó, regra de geometria. Qual é essa regra, então, de geometria? Então, já tem escrito aí, ó, já tem escrito aí. A última que a gente colocou foi assim, ó, dois pares linear. Está escrito aí no seu caderno. Está escrito isso aí, ó, linear. Agora você vai colocar essa, ó, três pares. Três pares. Aí você vai botar trigonal plana ou triangular, tá certo? Então, trigonal plana ou triangular. Toda vez que tiver três pares, ela vai ser trigonal plana ou triangular. Atualize, gente. Isso aí é para você colocar lá em regra de geometria. Cuidado para não colocar no lugar errado, porque aí você tem regra de geometria, tem regra de polaridade e tem regra também de interação intermolecular. Eu estou colocando na regra de geometria. Muito bem, vou interromper aqui então e vamos voltar então à nossa tabela. Vamos voltar lá na tabela que nós estamos preenchendo. Então, nós já aprendemos que ela vai ser aqui trigonal plana, porque ao redor do átomo central tem três pares. Olha, a fórmula estrutural geométrica para essa molécula vai ficar assim, ó, B, ó, H, tá vendo? H, na forma de um triângulo. É deste jeito aqui, tá certo? Cuidado para não colocar errado. É desse jeito. E qual é a polaridade, então, professor, para essa molécula? A polaridade dela vai ser apolar. Ela vai ser apolar. Por que vai ser apolar? Porque ao redor do átomo central, tá vendo? Tem átomos do mesmo elemento. Então, vai ser apolar. Apolar. Bora lá? Deixa eu interromper aqui. Vamos lá na regra. Vamos na regra. Você já colocou lá que quando a molécula fosse linear, e agora também quando fosse trigonal. Então, agora, a gente vai estar na outra regra agora. Essa regra aqui agora
Não é mais em regra de geometria, tá certo? Então, você vai botar em regra de polaridade, tá? Então, lá na regra de polaridade, você vai colocar, olha, quando ao redor do átomo central, tá vendo? Forem do mesmo, os átomos, né? Ao redor, né? Forem do mesmo elemento, quando forem do mesmo elemento, será apolar, tá certo? Então, será apolar. Tem umas exceções, a gente vai ver mais na frente. Então, quando ao redor do átomo central os átomos forem do mesmo elemento, será apolar. Só que eu estou me referindo, então, à molécula, então, trigonal plana, porque daqui a pouco tem outras regras aí. Muito bem, muito bem. Atualizou? Atualizou? Quando ao redor do átomo, em regra de polaridade. Olá, em regra de polaridade, viu? Quando ao redor do átomo central os átomos forem do mesmo elemento, será apolar. Ei, galera, essa aula não é só para você assistir assim, não, viu? Pega o seu caderno, mantenha o seu caderno aí atualizado. Não esqueça de manter o seu caderno aí atualizado. Nós estamos dando sequência. Muito bem. Qual é a interação intermolecular para essa molécula? Você já sabe. Se a molécula ela é apolar, diga aí, vai ser chamado como? É isso aí, dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Tá certo? Então, você já aprendeu isso aqui, é toda a molécula polar. Essa também pode ser chamada também de força de Van der Waals, né? Ou força de London, tá aí escrito também no seu caderno. Então, esta molécula aí, ó, BH3, tá certo? Ok, atualizou. Vamos revisar, vamos dar uma revisada aqui, vá atualizando aí, enquanto eu reviso aqui com vocês. Vá atualizando aí o seu material. Deixa eu passar um traço aqui. Olha, por que ela foi trigonal plana? Porque ela foi trigonal plana, porque ela tem 3 pares ao redor do átomo central. Porque foi apolar. Ela foi apolar porque ao redor do átomo central tem o quê? Átomos iguais. Porque ela foi dipolo instantâneo e dipolo induzido? Porque ela é o quê? Apolar. Muito bem, muito bem. Vamos entrar a uma outra aqui, um outro exemplo. Vou colocar agora aqui o BHCl2. Observe, vai ficar no meio quem faz mais ligação. Neste caso, é o B, tá certo? Então, eu tenho um BH, Cl de um lado e Cl do outro. Assim está ali, ó, BHCl2. Muito bem, você já aprendeu que você precisa estar com uma tabela periódica. Olha aí a família do cloro, vá. Pode olhar. Onde é que o cloro está? Família 17? É isso aí, família 7A. Chamaram também de família dos halogênios, né? Fazendo uma revisão já aqui. Chamaram também de família dos halogênios. Se está na família 7A, ele tem quantos elétrons, então? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, o outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. E o hidrogênio? Família 1, já até gravou, hein? O hidrogênio, hein? 1 elétron. E o boro? Família 3, ó, o exemplo de cima aí. 1, 2, 3. Muito bem. Ele aí vai fazer uma ligação aqui e uma ligação aqui. Pronto, você já sabe essa geometria. Por que você já sabe essa geometria? Claro, porque você vai olhar o átomo central. Quem é o átomo central? É o B. Quantos pares de elétrons tem aí no átomo central?
3. E se tem 3 pares de elétrons, você já aprendeu que ela vai ser chamada de trigonal plana, chamado também de triangular, trigonal plana. Olha como vai ficar, então, o desenho da trigonal plana, ó, no formato de um triângulo, no formato de um triângulo. Muito bem. E aqui agora você já pode responder. Ei, no exemplo de cima, ao redor do átomo central, tinha elementos iguais, foi apolar. Só que nesse daqui, ó, os elementos ao redor do átomo central aqui são iguais? Não, não são iguais, tem um diferente. Então ela vai ser o quê? Polar. Eu não vou copiar nem essa regra, porque é o inverso da outra, gente. A gente copiou nesse instante aqui, se ao redor do átomo central tivesse elementos iguais, seria apolar. Então, se tem elementos diferentes, ela vai ser o quê? Polar. Outra coisa, você já sabe também aí qual é o tipo de interação intermolecular desta molécula. Porque se a molécula é polar, ela vai ser o quê? Dipolo. Dipolo. Ahá! Chamado também de dipolo permanente. Chamado também aí de dipolo permanente. Beleza! Muito bem, muito bem. Então, aí está mais uma geometria, mais uma geometria. Bora lá, bora fazer outra, bora fazer mais, que eu sei que vocês estavam com saudade aí das aulas, vocês estavam com saudade das aulas, que eu sei, já não aguentava mais de férias, já não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada, já queria mesmo que as aulas retornassem. Então, então vamos nós. Eita, que deve ter gente aí dizer que professor mentiroso. Mas vamos lá, vamos colocar outro exemplo. Fique atento agora, mais um exemplo. CH4. CH4 é a molécula do gás metano, conhecido como gás dos lixões, gás dos pântanos, toda a matéria orgânica em decomposição. Libera, então, o gás metano. Mas vamos lá, não é do gás que eu quero falar, eu quero a fórmula eletrônica. Quem é que vai ficar no meio? Claro que vai ficar no meio é o C, porque eu estou vendo que eu tenho 4 átomos aqui de hidrogênio que vai ficar ao redor do C. Olha, o hidrogênio está na família 1 da tabela periódica. Ele tem um elétron. Ei, olha aí você. E o carbono? Qual é a família do carbono? Vá, procura aí na tabela. Procura o carbono, vai. Vou esperar. Pode procurar o carbono, pode procurar. Carbono. Onde é que está? Não, rapaz, não pegou a tabela periódica ainda? Eu falei no início da aula, pega a tabela periódica. Para fazer ligação química, você tem que saber a tabela periódica. Ou então você pode gravar também já a posição deles, como eu já gravei de todos aí, tá? Mas se você não quiser gravar todos, é bom que você esteja com a tabela periódica aí na mão. Olha só o carbono, galerinha. Então, o carbono está na família 14. O carbono na família 14 tem 4 elétrons. Muito bem, ele vai fazer uma ligação aqui, vai fazer outra ligação aqui, vai fazer outra ligação aqui e vai fazer uma outra ligação aqui. Muito bem, aí então tem a molécula do CH4. Ei, professor, agora aqui já mudou, professor, porque não tem só 3 pares de elétrons. Ah, você está ligado? Muito bem, meu jovem, parabéns a você que tem acompanhado a aula. Então você já viu que agora não tem só 3 pares de elétrons, porque agora tem 4 pares. E agora, professor, quando tem 4 pares, chama de quê? Chama de tetraédrica. Epa, ixi, que defeio, calma aí. Tetraédrica. Então, ela vai ser tetraédrica. É assim que se separa a tetraédrica? Eu acho que é tetraédrica.
Eu acho que é tetraédrica. É. Então, quando tiver 4 pares, vai ser tetraédrica. Eita, quase não sai. E o que é que você vai fazer agora? Você agora sai dessa página. Vai lá naquela paginazinha agora das regras. Lá na página da regra. Em regra para geometria, você vai acrescentar agora essa, ó. 4 pares. Você vai acrescentar 4 pares. 4 pares vai ser o quê? Tetraédrica. 4 pares. Tetraédrica. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, tetraédrica lá com 4 pares. Vamos voltar, então, à nossa tabela. Você já atualizou aí tudo direitinho? Muito bem. Olha o desenho, viu? Se liga aí no desenho da tetraédrica, viu? Ó. C, H, ó, H, ó como é inclinadozinho, tá vendo? H e H, tetraédrica, muito bem. Ei, qual é a polaridade para essa molécula? Você vai me dizer assim, haha, professor, ficou fácil, porque ao redor do átomo central aí tem elementos iguais. E se tem elementos iguais, ela vai ser apolar. Eu concordo com você. Concordo também. Ela vai ser apolar por causa disso. Mas existe uma outra regra importante para você aprender. Tem uma outra regra aqui importante para você aprender aqui, que aí a gente está dando esse exemplo aqui do CH4, então eu vou colocar essa regra também aqui, muito importante para você aprender. Vá lá na regra, então, agora de polaridade, e você vai colocar na regra de polaridade isso aqui, ó o que você vai colocar, ó, todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Eita, professor, o que é um hidrocarboneto? Hidrogênio, carboneto, carbono. Todo composto formado exclusivamente por carbono e hidrogênio vai ser chamado, então, de hidrocarboneto. Então, vai ser chamado de hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto, ele vai ser o que a gente falou? Todo hidrocarboneto vai ser apolar. Muito bem, todo hidrocarboneto vai ser apolar. E se é apolar, vai ser o quê? Vai ser de polo instantâneo, de polo induzido. Muito bem, muito bem, muito bem. Ei, deixa eu adiantar uma coisinha para vocês aqui. Observe o seguinte, olha, professor, você tem explicado isso até agora, mas você ainda não me disse para que eu preciso saber da polaridade. Deixa eu te explicar uma coisa, meu jovem. Aqui com a polaridade, eu posso prever se uma solução ela vai ser homogênea ou se uma solução vai ser heterogênea. Uau, professor! Como é que eu posso prever que uma solução é homogênea ou heterogênea simplesmente pela polaridade? Existe uma regra, meu amigo, de solubilidade importantíssima para você. Acrescente lá, acrescente no seu caderno mais uma regra. Você botou já a regra de geometria, a regra de polaridade, regra de interação intermolecular, e aí você vai colocar uma regra especial aí, ó, que é a regra de solubilidade. A regra de solubilidade. Olha a regra de solubilidade, pequenininho, ó, semelhante, dissolve, semelhante, dissolve, semelhante.
Você já aprendeu. Semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer o quê? Que se uma molécula for apolar, ela consegue se misturar com outra apolar. Aí você já sabe, é homogêneo. Polar se mistura com polar. É homogêneo. Agora, se uma for polar e a outra for apolar, aí você já sabe, é heterogêneo. Ficou ligado aí? Ficou ligado? Semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Então, galerinha, se eu perguntasse para você, ó, ô, meu jovem, BH3 e os BHCl2 formam uma mistura homogênea? Aí o que você faz? Olha a polaridade. Uma é apolar, a outra é apolar. Não, professor, ele forma uma mistura heterogênea, porque as polaridades são diferentes. Ficou ligado? Agora, se fosse BH3, se fosse o BH3 com um CH4, forma uma mistura homogênea, aí você olha, BH3, apolar, CH4, apolar. Forma assim, professor. Por quê, meu filho? Porque apolar dissolve em apolar. Polar dissolve em polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, você está aprendendo aqui a primeira funcionalidade, então, para essa tabela. Então, você pode prever se mistura ou se não mistura, tá certo? Então, isso é muito importante. Pegou aí? Anotou tudo? Tá com o caderno atualizado? Beleza, é isso aí.